Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias que você acompanha todas as semanas aqui pela sua TV Unifev. Canal 55, analógico, canal 53.1, o nosso canal digital. Todas as semanas nós estamos no programa Empreender, direto do Labim, trazendo para você informações sobre os nossos cursos, sobre as fronteiras do conhecimento e também hoje trazendo a experiência de um aluno nosso. Ele é estrangeiro e está aqui no Brasil cursando fabricação mecânica. Ele é o Simão Edson Correia Félix, angolano, da capital, Luanda. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais de Luanda. Aqui no Brasil, conosco na Unifev, ele frequenta o primeiro período do curso tecnológico de fabricação mecânica, mas já teve a oportunidade de eliminar várias disciplinas, né? Bom, vamos em frente com o nosso bate-papo. Você falou sobre a independência de Angola, que ocorreu em 1975. 11 de novembro. Então, como foi o período após a independência? Como é que vocês tiveram o advento de uma guerra? Essa guerra praticamente isolou famílias, porque houve o momento do próprio êxodo rural, né? As pessoas saírem dos campos para a cidade e locomoverem-se para outros pontos do próprio país. Isso aqui não foi nada benéfico. Isso trouxe muito sangue derramado, muitas famílias desassoladas e houve uma dificuldade enorme. Hoje, por exemplo, a maior concentração da população é nos grandes centros? Sim, porque as pessoas procuram melhores condições de vida, né? Então, ou de habitabilidade. Quando nós estamos nesse êxodo rural que acontece, né? Sim. Então as pessoas procuram o bem-estar, a satisfação das suas necessidades. Então, nos grandes centros, muitos até encontram. E na sua maior parte ficam só lá, né? Todo um acúmulo de pessoas e tudo mais. E acabam não sair satisfeitos dos seus movimentos que fizeram para ter os seus benefícios. Claro, claro. E a economia hoje de Angola? Você como economista, licenciado em economia, como é que você vê a economia do seu país? Tocando nesse ponto, isso eu posso levar também já junto com o movimento do que estamos a viver, essas flutuações que temos estado a encontrar concernente à crise, se assim eu posso dizer. Por quê? Porque quando nós referimos a esse ponto de vista, eu digo sempre assim, que dificilmente eu chamo as coisas de crise, porque a crise é um termo muito pesado. Eu chamo isso de recessão. Por quê? Porque nós estávamos num momento de aforro. Aforro economicamente, aforro é o quê? É quando nós estamos numa zona de conforto, em que nós nos sentimos satisfeitos, né, com as nossas finanças, com os nossos bolsos cheios de dinheiro, se assim eu posso dizer. Claro. E saímos dessa zona de conforto e fomos para a recessão. É o ponto em que nós consigamos, que nós vivemos e sentimos a crise com uma maior pressão sobre as nossas vidas. Agora, isso acaba sendo bom. Por quê? Porque as famílias antes gastavam com muito, sem nenhuma orientação. Agora, ao chegar aí essa situação, as pessoas vão, se calhar, ter poupança, poupar mais para poderem sobreviver, se assim eu posso dizer, porque não está fácil. A queda do petróleo abalou o mundo todo. Sem dúvida, o mundo todo. Sem dúvida. Não só o Brasil, que às vezes as pessoas dizem, não, só cá no Brasil, não, o mundo todo está assim. E visto que o nosso país a sua maior fonte de rendimento para o produto interno bruto era o petróleo. Sem dúvida. E com a queda do petróleo, os países na qual Angola exportava esse mesmo petróleo para
para a sua venda e tudo mais, esses países também deixaram de comprar e isso está numa dificuldade enorme. O país caiu bastante e tem estado a ir por outros caminhos para poder diversificar a parte econômica e tem sido bom. Eu mesmo à distância, mas tenho acompanhado regularmente como é que tem estado a acontecer essas flutuações econômicas. E você consegue ter muitas notícias do seu país? Pela internet, pela televisão? Televisão acho que pouco, né? Aqui não passa nada, não passa. Se calhar é mesmo pela internet, é o meio de comunicação massiva mais fácil em que eu consigo acessar e vejo logo. Embora diferido as notícias, mas acabo vendo sempre, né? Claro. Acabo vendo. Você tem informações se foram muitos angolanos que vieram para o Brasil estudar? Na verdade, tantos angolanos, o governo disponibilizou verbas e injetou sobre a educação mesmo e trouxe para cá muitos angolanos, sim, eu tenho certeza disso. E são quadros do governo, né? Sem dúvida. Prontos. Para vocês o Brasil é uma opção interessante por causa da língua? Também. E depois não há assim muita dificuldade, é um país irmão, né? Sim. E a facilidade que nós temos cá no Brasil de poder entrar, ser bem recebido, ser acompanhado com gracejares, isso é estupefacto, é grande. Muito bacana. Bom, eu vou voltar na questão do impacto da guerra e perguntar para você sobre o início da luta armada. Ok. Então, essa luta armada foram presos políticos, se assim eu posso dizer, que saíram às ruas reivindicando pelo... Como é que eu explico? Reivindicando pela opressão colonial. Foi ali em que eles saíram às ruas para reivindicar contra a opressão colonial. Por quê? Porque os seus familiares haviam sido presos pelo colono. Então eles saíam às ruas reivindicando, direcionados às cadeias, para poder soltar os presos, seus irmãos que estavam. Então, o que houve? Eles saíam às ruas de que forma? Com machados, katanas, para poder... E só que o colono tinha arma, né? O colono como tinha arma, então, esses eram sacrificados pelo colono. Isso foi a 4 de fevereiro de 1961. Foi quando esses presos políticos, ao reivindicarem, correram com os portugueses. Ah, muito interessante. Correram com os portugueses. E aí começou um período de construção da independência. De construção da independência, com certeza. Muito bacana. É sempre interessante a gente ouvir um pouco as histórias, assim, para poder compreender, porque eu tive contato com alguns angolanos em Lins, na faculdade lá, a Unilins. A Unilins, sim. Isso, que é um instituto de engenharia. Sim, sim. E agora, pouco tempo atrás também, na Unesp, tanto de Araraquara como de Ilha Solteira, muitos vieram. Sim. Mas às vezes, se a gente não tem um contato, conversa e ouve um pouco a história, a gente não consegue se situar direito na realidade deles. Com certeza. Mas, a gente estava falando sobre as informações, né, sobre crise econômica, e eu queria que você falasse sobre o impacto disso no crescimento sustentável. Ok. Então, a crise, ou seja, recessão, se assim eu posso dizer, isso é uma zona de desconforto. Qualquer um quer, nessa fase, já não dá para as pessoas começarem a gastar dinheiro desnecessário. É a fase de que as pessoas devem poupar mais para poder viver a vida com as suas poupanças. Porque atualmente não tem como
Você tem que se organizar, você tem que criar estratégias de como você vai aplicar esse valor, porque não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil. Claro, claro. E é muito difícil ser um estrangeiro em outro país? Com certeza. Como é o seu caso? Com certeza. O primeiro ano, quando cheguei cá, era muito difícil. Eu passei em alguns lugares, eu vim de São Paulo, Campinas e outros lugares. Então, nesses lugares em que eu passei, eu até estranhei. De que forma? Nas ruas, haverem uma pessoa diferente, se assim eu posso dizer, e cercaram-me, né? Eles cercaram-me e uns vinham, aproximavam ao meu lado, começavam a esfregar na pele, se está a sair cor. Se calhar, eu fiquei estupefacto vendo uma situação como essa. E eu até me pus a rir, né? Eu ria bastante para não descontrair mesmo. É muito normal isso acontecer. Puxa. Depois eu fui adaptando, e eu já sei que isso não me abala nem um pouquinho. Claro, claro. Agora, olhando o nosso país, com o seu olhar de estrangeiro, o que você observa que é bom e o que você poderia mencionar como sendo ruim, como sendo negativo? Ok. Então, para mim, o Brasil tem tudo para ser o país do primeiro mundo. Em termos de desenvolvimento tecnológico, em termos do capital humano, em termos de conquistas. O Brasil tem sido um espelho ao mundo, mas, em contrapartida, devemos olhar mais também no sentido do Brasil ser extremo. O Brasil é grande e tem 27 estados. Dos 27 estados que o Brasil possui, talvez 4, se eu não me engano, é que estão mais ou menos numa zona de conforto. E onde é que ficam os outros? Claro. Então, por aí é muito difícil, porque se olharem para esse campo e conseguirem aos poucos dar um passo e olhar para os outros estados, o Brasil chega lá. E eu tenho certeza disso. E se o Brasil chegar ali, eu vou ficar vangloriado com o Brasil, porque é aqui onde eu estou, é aqui em que eu consigo dar os meus passos e eu sinto um agir grande desse Brasil para crescimento. Bacana. Além do estudo, você tem uma colocação profissional aqui também? Na verdade, me propuseram uma oportunidade cá na instituição e eu estou a fazer um estágio. Estou a fazer um estágio. E esse estágio tem sido bom. Sabe que quando nós saímos de uma faculdade, nós vamos fazer um estágio. Eu digo sempre assim, ao sair da faculdade, você fica meio com a cabeça enrolada, o que você vai fazer, Então, posto no estágio, você vê que você estudou, tudo bem, mas as informações que você recebeu fazem confusão. Sim, e o estágio é bom para equilibrar essas tensões que nós possuímos. Muito. Controla. Que tudo ótimo. Controlado. E a gente sabe também que vocês, na cultura de vocês têm valorizam muito a convivência familiar. Como é que é ficar longe da família? Conta um pouquinho pra gente. Tem sido duro. O primeiro ano, eu chorava bastante. Chorava muito porque eu já estava acostumado com a vida familiar, aquele leito, a proximidade dos irmãos, mãe, pai, e pronto. Mas isso também me valeu a pena. Por quê? Eu cá vindo, eu consigo criar uma independência pessoal. Claro. Não vou caminhar só próximo dos meus pais. Eu por si, eu vou conseguir caminhar. E eu digo sempre assim, quando a gente consegue dar a volta por cima, lá para frente a gente consegue contar história. Porque as coisas quando vêm de mão beijada, com simplicidade, com facilidade, assim, eu digo que essas coisas, da mesma forma que vêm, elas vão. E não vão ter significado nenhum, a própria vida. Então é necessário que ela tem que ser dolorosa para você experimentar para experimentar os agrados
os agrados. Primeiro, o desagradável, você tem que passar por muitas para você aprender a reconhecer que não, isso valeu a pena isso e por causa disso eu consegui atingir ao pique. Muito bacana. Lá. Simão, é pena, a gente está chegando ao final do programa, né? Mas olha, foi uma oportunidade extraordinária compartilhar essa sua experiência, por sinal muito corajosa, né? Porque eu também já estudei fora do país e sei como é difícil a gente ficar longe de casa, mas o mais importante é que aqui você está tendo uma oportunidade de conhecer um pouco também nossa cultura e aprender um pouco também da profissão conosco. Sim. Mas nada mais precioso do que aprender com vocês, a experiência milenar, né, do povo da África, e que, sem dúvida nenhuma, transmite uma sabedoria para a gente muito grande. E a gente acaba realmente conhecendo um pouco mais, como você usou a expressão, o povo irmão, né? Sim. Muito obrigado por vir ao programa, por dar o seu depoimento, e espero que uma outra oportunidade a gente se encontre de novo aqui. Muito obrigado, eu agradeço. E um abraço para você que de casa nos acompanhou, que viu o programa de hoje e aprendeu também com o Simão Edson Correia Félix, que veio de Luanda, capital de Angola, para cursar conosco aqui o curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Na próxima semana vamos nos encontrar de novo aqui no Empreender Tecnologias. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!